Queremos saudar os amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, amados, nós vamos dar continuidade ao magnífico livro de Jó. Até aqui nós estudamos nos primeiros 2 capítulos quem era Jó, o seu sofrimento, o que ele teve que enfrentar, a sua vitória, não é? E ele não blasfemou contra Deus. Capítulo 3, nós vimos o lamento de Jó, um homem que estava se lamentando. Jó é como que um porta-voz da humanidade. A gente se espelha muito, não é? Naquilo que Jó ele enfrenta, as dificuldades, as circunstâncias, seja em qualquer uma das áreas, financeira, a enfermidade, problemas com a esposa, as perdas que Jó enfrentou, que foram seus filhos. Então a gente se identifica com este servo de Deus chamado Jó. E essa identificação faz com que a gente queira estudar melhor e conhecer a sua história a fim de nos acrescentar a fé. Mas a partir do capítulo 4 nós começamos a ver um Jó que nós não conhecíamos muito, porque geralmente a gente lê os primeiros 2 capítulos e somente o final, quando Deus ali ele fala com Jó. Mas a parte central do livro de Jó é quando Jó ele começa a fazer discursos. Os seus 3 amigos fazem um discurso e Jó vem com a réplica, e isso vai durar até o capítulo 32 do livro de Jó. E esses discursos eles são realmente cíclicos, né? Eles começam a falar com a mesma linguagem, né? Com a mesma linguagem. No estudo anterior, nós vimos o segundo e grande combate. O segundo e grande combate entre Bildade e Jó. Antes disso, nós vimos o primeiro combate, que foi Elifaz, que como característica nós chamamos de Elifaz o tolo sábio, contra Jó. Depois nós vimos Bildade, o segundo amigo de Jó, e nós demos a característica de Bildade o cruel, contra Jó. Agora, por que nós trouxemos essas características? Porque os amigos de Jó, esses amigos, em seu discurso, é muito forte, é muito evidente essas características que nós trouxemos aqui e intitulamos eles. Porque Elifaz, por exemplo, ele acreditou que os sofrimentos de Jó poderiam ser facilmente explicados através do seu discurso sábio e tolo. Ele pensava saber mais do que ele realmente sabia. Isso ficou muito claro. Já a Bildade, no discurso dele, e o discurso dele foi muito cruel, a gente viu isso na semana passada. Ele começa de forma abrupta o discurso e de forma grosseira. Bildade, ele fere Jó onde o coração mais estava doendo, porque Jó era um pai cujos filhos acabaram de morrer. Jó enterrou seus 10 filhos e Bildade toca nessa ferida e mexe de forma muito forte. Bildade chega a afirmar que Deus jogou fora, nós vimos a expressão em hebraico, né? Que Deus lançou fora os filhos de Jó. E no hebraico nós vimos que é como se ele tivesse jogado fora, como se fosse algo inútil. Foi muito forte a expressão. E na verdade nós tratamos sobre isso porque Jó, ele queria um ombro amigo, ele queria desabafar, ele tinha passado por várias situações e muitas vezes nós pegamos a nossa teologia e ao invés de ajudar os nossos amigos, aquele que está sofrendo, as nossas palavras são duras, são fortes demais. A gente observou isso. Hoje, amados, nós vamos estudar sobre o discurso do terceiro amigo de Jó, Zofar. E Zofar, ele é um zombador. É a característica de Zofar. É o que podemos dizer que ele é um homem conversador, cheio de palavras. E logo em seguida, nos versículos 12 e 13, nós vamos ver apenas alguns versículos pontuais que Jó, ele continua, não é? Ele vai replicar Zofar insistentemente em sua justificativa. Jó continua a se justificar diante dos homens e principalmente diante de Deus. Isso fica muito evidente e nos traz um grande ensino.
Mas, assim como Elifaz e Bildade, Zofar defendeu o dogma da justiça divina, com um temperamento completamente exagerado, né? Quem foi Zofar? Zofar era também, assim como os outros, um indivíduo dogmático, religioso, que supunha saber tudo sobre Deus. Aquilo que Deus faria, ele já sabia. Ele julgava saber todos os pensamentos de Deus e os propósitos divinos. Isso é muito perigoso, porque muitas vezes nós queremos ser como Zofar. Temos que ter cuidado, porque aí a gente faz pré-julgamentos errados. Zofar, ele era um crítico, zombador, conforme nós falamos aqui. E ele era irreverente, a gente vai ver isso no seu discurso. E era tudo menos que Jó estava precisando no momento. Zofar era um homem que tinha muita conversa sobre Deus, muita pala, né? Como alguns dizem. Então vamos entrar aqui no texto. A gente fez uma guisa de introdução a fim de nos identificarmos aí, saber onde a gente vai estar tratando. Hoje a gente vai ver o primeiro discurso, o terceiro e último discurso, que é o discurso de Zofar, o terceiro amigo de Jó, no capítulo 11. Vai começar o terceiro combate. Zofar contra Jó. E aí Zofar, ele vai, logo de cara aqui, entre os versículos de 1 a 12, ele vai falar da iniquidade de Jó. Vamos a um texto então. Pegue aí a sua Bíblia, caneta e papel e anote alguns detalhes. Versículos 1 e 2 do capítulo 11 de Jó. Então respondeu Zofar, o Naamatita: porventura não se dará resposta a esse palavrório? Olha só. Acaso tem razão, tá, galera? Esse é Zofar, não é? Zofar significa, no seu nome significa áspero. Na verdade, seu discurso era exatamente isso. Ele estava furioso com, como diz aqui o texto, o palavrório de Jó. Ele repreende a zombaria de Jó contra Deus e faz isso com extremo sarcasmo. Ele é sarcástico, não é? Essa expressão aqui, grifa na sua Bíblia, palavrório, indica que para Zofar, Jó não era um herege para Zofar, não era. Não era por aí que ele precisava de instrução. Jó não era um homem desviado como Zofar, ele pensava. Mas para Zofar, Jó é como que se fosse um apóstata atrevido por conta do seu palavrório. E precisava ser repreendido. E Zofar estava fazendo exatamente isso, repreendendo aqui o seu amigo Jó. Acaso tem razão, tá, galera? Grifa na sua Bíblia também aí, tá, galera? Ele chama Jó de tá, galera. Neste versículo, Zofar, ele está mostrando que Jó era apenas um louco que estava proferindo blasfêmias contra Deus, aquilo que Satanás queria que Jó fizesse. Mas não era isso. Porém, para Zofar, Jó era um homem de lábios impuros que derramava um discurso absurdo. Esse era o pré-julgamento do amigo Zofar. Ele não queria saber se Jó estava sofrendo, se Jó tinha perdido seus filhos, se Jó estava no lixão ali. Ele não queria saber disso. Se Jó estava cheio de caroços, de tumores malignos pelo corpo, ele não queria saber. Ele foi duro no seu discurso. E olha o que ele diz no versículo 3, ainda aqui no capítulo 11, ele vai dizer: será o caso de as tuas parolas, olha só, fazerem calar os homens? Parolas significa um homem de conversa oca, um homem de conversa mole, de conversa fiada. Esse é Zofar, irreverente, zombador, alheio à dor do seu amigo. O seu discurso irreverente fere Jó. Ele fere. Se Elifaz era um sábio tolo, se Bildade era cruel, Zofar é uma espécie de cruel também, só que irreverente, zombador. E é muito forte isso, amado. Suas acusações são muito fortes. Olha o que ele vai dizer no versículo 11 e 12. Ele chama Jó de burro. Olha aí, versículo 11 e 12. Porque ele conhece os homens vãos. Está falando de Deus, né? Porque Deus conhece os homens vãos. E sem esforço vê a iniquidade. O versículo 12 diz: mas o homem estúpido
se tornará sábio quando a cria de um asno, grifa na sua Bíblia, um asno montês, nascer homem. Essa expressão, homens vãos, eu queria que você também já grifasse aí, literalmente no hebraico significa que é um homem oco. Um homem oco, a pessoa que é oca por dentro, pensamento oco, vazio, sem substância, sem inteligência e principalmente sem moral. Jó era para Zofar um asno, ou seja, um burro, um animal estúpido que nunca atingiria a sabedoria. O asno selvagem era considerado o mais estúpido dos animais, daí a metáfora. Para Zofar, Jó era como o filhote deste animal estúpido, olha só, que jamais se elevaria acima do seu próprio pai. Para Zofar, a linguagem de Jó era de um animal irracional. É muito forte isso, amados. Em meio ao sofrimento que a gente está enfrentando, alguém ainda chama você de burro, de irracional, de ser cabeça oca. Jó era apenas um homem que estava sofrendo, que estava lamentando e queria um ombro para reclinar. Mas ao invés disso, os seus amigos, o qual a Bíblia faz questão de dizer, nós estudamos isso nos capítulos anteriores, faz questão de dizer que eram amigos e eram de fato sim amigos. Mas as suas atitudes não demonstravam as suas amizades. A teologia deles era fraca, a teologia hebreia era fraca até aquele momento. Eles sempre estavam ali tratando a lei da semeadura, está sofrendo porque está pecando, e se está sofrendo muito é porque está pecando muito. Mas nós vimos em Jó 2:3 que Jó estava sofrendo sem causa. Quem falou isso foi o próprio Deus. Mas isso estava acima do entendimento daqueles homens. Então eles proferiam um discurso muito forte. Nos versículos 14 e 15 aqui, após descarregar esse discurso tão violento, Zofar então ele começa a como que exortar Jó ao arrependimento, não é? Bem parecido como fez Bildade e Elifaz. Após descarregar um discurso violento, vem com verdades, mas por trás de um sarcasmo ainda, mas são verdades. E eles levam Jó a querer que Jó ele se arrependa. Então ele traz no versículo 14 e 15, leia comigo, acompanhe. Aí Zofar ele vai dizer a Jó: se lançares para longe a iniquidade da tua mão e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então, olha que exortação linda, levantarás o rosto sem mácula, estarás seguros e não temerás. Tremenda essa passagem aqui, é tremenda. O pecador tem que buscar reconciliação com Deus, a reconciliação com seu Criador, através do arrependimento sincero. Em seguida, aqui o texto vai dizer, e não permitirás, né? Observou aí? E não permitirás habitar, olha só, e não permitirás habitar na tua tenda a injustiça. Isso significa que o servo arrependido, ele deve orar também pela sua casa, a fim de que não seja esta casa um abrigo para o mal. E o rosto do homem tem que ser sem mácula, olha só, então levantarás o teu rosto sem mácula. Senão Deus continuará a açoitá-lo com múltiplas aflições. É isso que Zofar estava dizendo. Na mente de Zofar, o raciocínio era muito simples. Jó, ele precisava parar de pecar. Somente isso tornaria o seu rosto limpo, a sua casa íntegra, a sua vida íntegra. Mas só que o próprio Deus disse que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas isso não entrava na mente dos amigos de Jó. Para eles, Jó estava sofrendo porque Jó era pecador. E não é essa a sentença que nós damos quando nós vemos alguém que está sofrendo? Quando a gente vê alguém que está sofrendo, a primeira coisa que vem na nossa mente é: está sofrendo porque está pecando, está sofrendo porque está errado, está sofrendo porque está fazendo coisa errada. Mas às vezes, amados, como diz a palavra de Deus, a gente sofre sem causa. Quem vai entender a soberania e os propósitos divinos?
Precisamos ter sabedoria, amados, para entender que Deus tem propósitos, os pensamentos dele são maiores do que os nossos. E é isso que a Bíblia aqui está nos ensinando. E é isso que a Bíblia está nos exortando, é esse aprendizado que nós estamos tendo aqui. E aí no versículo 20, aqui no discurso de Zofar, o zombador, ele encerra, assim como começou, de forma dura o seu discurso. Acompanhe comigo no versículo 20, quando Zofar vai dizer assim: mas os olhos dos perversos desfalecerão, o seu refúgio perecerá, sua esperança será o render do Espírito. Muito forte isso, né? Para Zofar, Jó era um homem perverso. Você percebeu? Para Zofar, ele era um homem perverso. Por isso que ele estava sofrendo. E caso ele não viesse a se arrepender, seus olhos não veriam a luz de um novo dia. É isso que Zofar está querendo dizer aqui. Sua esperança, então, o abandonaria, como a respiração deixa o corpo quando ele morre. Amados, esses primeiros discursos aqui dos amigos de Jó não ofereceram consolo nenhum. Eram discursos apenas de apontar. Eram discursos de, sabe, quando a gente está sofrendo, a pessoa coloca como que uma âncora para você terminar de afundar. É isso que estava acontecendo aqui. Embora fossem verdadeiras questões sobre a bondade, justiça e sabedoria de Deus, mas era de forma cruel. Eram acusações cruéis de que Jó precisava se arrepender de algum pecado oculto. E isso errava completamente o alvo do que estava acontecendo com Jó. Eles não conseguiam perceber que algumas vezes Deus tem outras razões para o sofrimento humano, amado. Deus tem razões, propósitos divinos que não chegam à nossa compreensão humana. Por isso que Deus, o próprio Cristo nos falou isso, não é? O que eu te faço hoje, tu não compreendes, mas depois você irá compreender. Nós não sabemos o que está passando conosco hoje, nós não sabemos o propósito, mas existe um propósito. Eclesiastes vai dizer isso. Debaixo do céu há propósito para tudo, absolutamente tudo. Esse último discurso aqui desse último amigo nos revela que muitas vezes nós que aconselhamos, muitas vezes falamos coisas que nós não sabemos. Não sabemos. Apenas queremos abrir a Bíblia e achar um texto e já julgar o amado irmão ou algo que está acontecendo sem antes entender o contexto. A primeira coisa é orar, amados, orar. Temos que ter muito cuidado com a forma que nós colocamos as situações e a forma que nós tratamos as coisas. Então, nós encerramos aqui esse último discurso aqui com um grande aprendizado. Nós não vamos falar mais sobre os discursos dos amigos de Jó, porque eles são cíclicos, vão se repetir. A gente vai avançar na próxima aula, no próximo estudo para o capítulo 32. Mas até aqui nós vimos o último discurso do amigo de Jó e isso nos faz entender que devemos ter muito cuidado com o que nós proferimos, porque as palavras, depois que elas saem, elas não voltam mais. Não voltam. E às vezes a palavra magoa muito mais do que um tapa. A palavra dói às vezes muito mais e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Agora sim, a partir do capítulo 12, Jó ele vai começar a replicar o discurso de Zofar. E nos versículos de 1 a 3 aqui no capítulo 12, Jó ele vai reagir o dogma dos seus amigos, que não tinham dado solução para o seu problema. Ninguém conseguia responder o que estava acontecendo com Jó. E então, Jó vai começar a falar. E ele diz nos versículos de 1 a 3. Preste atenção na resposta de Jó. Então Jó respondeu: na verdade, grifa na Bíblia, vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Também eu, versículo 3, tenho entendimento como vós, e não sou inferior a vocês. Quem não sabe coisas como essas?
Olha aí, Jó, ele está reagindo fortemente ao dogma dos amigos. Apesar dos esforços desses amigos críticos, eles não foram capazes de silenciar Jó. Não foram. Jó começa a sua réplica com uma frase que é muito repetida nos dias de hoje, que atravessou os séculos até o dia de hoje. E aqui eu queria abrir um parênteses. Essa frase que diz assim: vós sois o povo e convosco morre a sabedoria. Sabe o que isso significa, com outras palavras? Que nem sempre, escute só, a voz do povo é a voz de Deus. Quem disse isso? Nem sempre. Ao contrário. Muitas vezes a Bíblia nos mostra que nem sempre a maioria tem a verdade, tem a razão. Muito cuidado, amado, você que está escutando aqui agora, nesse exato momento, esse estudo. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre a maioria está correta. Ou você se esqueceu com o que aconteceu com Jesus? Crucifica-o, crucifica-o. A maioria daquele povo estava dizendo isso. Temos que ter muito cuidado. À luz das Escrituras, o que emana das Escrituras sagradas é que é a verdade. Jó aqui, ele enfatiza a sua posição de não conformista pelo que os seus críticos estavam falando. É como se Jó estivesse dizendo: todo mundo fala o que vocês estão falando, mas isso não é verdade. Esses indivíduos dogmáticos, vindo de denominações e de religiões, pensam inutilmente em deter o monopólio do conhecimento. Acham que pode solucionar qualquer problema abrindo a Bíblia em qualquer capítulo e versículo. E acham que somente eles podem interpretar. Precisamos ter sabedoria. Precisamos ter sabedoria. Precisamos ter muita calma nessa hora. Precisamos saber que Deus, ele age através do seu Espírito Santo em nós. E nós temos que ser perceptível à voz de Deus. E eu só consigo a voz de Deus se eu tiver uma intimidade com Ele. Para que eu não venha fazer pré-julgamentos precipitados. Para que eu não venha cair no discurso de um povo que pensa que está fazendo justiça. Porque muito engano está neste meio. É por isso que Jó ele afirma aqui no texto: também eu tenho entendimento como vocês. Eu não sou inferior a vocês. Jó não está sendo soberbo, não. Jó estava sofrendo fortes dores. Mas ainda assim ele podia pensar. Ele podia pensar. Os seus argumentos aqui eram fortes. Seus críticos disseram coisas comuns que ele já conhecia, e é por isso que ele vai dizer assim: quem não sabe essas coisas, como está expresso aqui no versículo 3, eles não acrescentaram nada, absolutamente nada, ao sofrimento humano. Sabe por quê? Porque muitas vezes a resposta não está aqui na terra, no intelecto humano, não. A resposta do sofrimento humano está no céu, através da mão soberana de Deus. Muitas vezes nós não sabemos por que nós estamos sofrendo. Muitas vezes nós não entendemos o porquê. E na verdade, como já dissemos aqui em estudos anteriores, não é necessário saber o porquê e nem o para quê. A única coisa que é necessário é saber que nós temos um Deus poderoso, soberano, onde os seus decretos são imutáveis. E por trás de todo o seu decreto, ele tem propósitos. E o propósito de Deus é bom, é perfeito e é agradável. Vamos dar continuidade aqui no versículo 4, porque Jó ele entende que está sendo alvo de zombaria dos seus amigos. Então Jó ele começa mais uma vez a desabafar. Olha o que diz no versículo 4, Jó falando com Deus. Eu sou irrisão, grava aí na sua Bíblia, para os meus amigos. Eu
que invocava a Deus e ele me respondia. O justo e o reto servem de irrisão. Para todos eles, Jó era um tolo, que estava sofrendo por conta dos seus pecados ocultos, um tolo que se recusava a se arrepender. Jó estava devastado, amados, para receber tantas flechadas inflamadas dos seus amigos, dos seus próprios amigos. Eu gosto muito do texto dos Salmos 55, versos 12 e 13, quando o salmista vai dizer assim: com efeito, não é, escuta só, não é o inimigo que me afronta, porque se fosse eu suportaria. Nem é quem me odeia que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. É muito forte esse texto dos Salmos. Grava na sua Bíblia, Salmos 55, versos 12 e 13. Muitas vezes, as flechas mais inflamadas vêm das pessoas que estão mais próximas a nós. E muitas vezes não é por maldade, mas simplesmente por falta de sabedoria. As pessoas que nós mais amamos, que estão mais próximos, mais íntimo, como diz os Salmos, as que estão mais próximas a nós, nos ferem com flechas inflamadas. Precisamos, amados, ter cuidado com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, para não se precipitar, não tropeçar na nossa própria língua. Tiago capítulo 3, estude Tiago capítulo 3. Esse membro aqui, que muitas vezes fere as pessoas. Porque não é o que entra que nos contamina, é o que sai pela nossa boca. Isso é muito forte, muito forte. Aí nos versículos 7 e 9, Jó então ele apela para a criação. Observe que texto lindo, versículo 7. Mas pergunta, Jó falando para os amigos deles assim, pergunta agora as alimarias, anota aí, e cada uma delas, elas vão te ensinar, e as aves dos céus, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te instruirá. Até os peixes do mar contarão. Qual entre todos estes não sabe que a mão do Senhor, glória a Deus, fez isso? Essa expressão aqui que diz, pergunta as alimarias. Alimarias são animais irracionais. Zofar já tinha chamado Jó de burro, né? Mas aqui Jó está dizendo assim, vai perguntar esse burro aí. Vai perguntar esse burro aí, Zofar. Porque Deus, ele é criador. Ele sabe o que faz a mão dele. Ele é o criador. Por isso que aqui no finalzinho ele vai dizer, qual entre todos esses, essa criação que Jó ele fala, qual todos esses não sabe que a mão do Senhor fez isso? Foi ele que criou. Ele é o criador. Deus é o criador de todas as coisas. Há poder por detrás de todas as coisas, um único poder, e esse poder é o poder de Deus, o nosso Criador. Por isso que o profeta Isaías, no capítulo 45, versículo 7, ele vai dizer, eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Quem somos nós, criaturas, para questionar ao Criador? Jó aqui, ele tem um momento de lucidez, mesmo em meio ao seu sofrimento. E ele vai dizer aos amigos dele, pergunta ao Criador, ele sabe o que está acontecendo. Aí no versículo 20, Jó ele ataca diretamente os sábios da terra. Olha o versículo 20, Jó capítulo 12, versículos 20. Aos eloquentes, ele, o Senhor Deus, tira a palavra e tira o entendimento aos anciãos. Os amigos de Jó julgavam-se sábios. Parece que eles tinham aparente discernimento e compreensão, mas Deus anulava tudo isso. Jó dizia que a verdade não está com os sábios, muito menos com os seus amigos críticos.
Os homens ficam apaixonados por sua sabedoria e importância, né? E pensam que já encontram a solução para todos os problemas. Há homens que são assim e que se aproveitam, inclusive, da religião para enganar multidões. Homens que se julgam sábios, cheios de si. Aí sabe o que Deus vai dizer? Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 19, pois está escrito, diz a palavra, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Deus tira o lábio dos confiados, conforme diz literalmente o texto no hebraico aqui dessa passagem. Os homens põem as suas confianças em falsos mestres, mas Deus, Ele é o único que é absoluto. Temos que aprender mais isso. Versículo 24, Jó ele vai dizer que Deus ele tira o entendimento aos príncipes do povo da terra e os faz vaguear pelos desertos sem caminho. O texto aqui diz que Deus, o poder de Deus desorienta e destrói os líderes da terra, fazendo com que o povo seja abandonado e comece a andar como que desertos perigosos. Quando os líderes se acovardam e perdem a compreensão, o povo fica sem direção. Você vai ver isso lá em Oséias, né? O povo está sofrendo por falta de entendimento. O povo fica sujeito ao ataque dos inimigos. E os inimigos são predadores. Mas é por isso que Deus ele reduz os falsos mestres, os sábios, a nada. Jó contra-ataca diretamente os seus amigos sábios. Então, no capítulo 13, nós estamos caminhando aqui para o fim. Jó continua com a réplica do seu discurso. E ele diz no versículo 1, acompanhe comigo. Eis que tudo isso viram os meus olhos, e os meus ouvidos ouviram e entenderam. De fato, Jó sabia mais do que os seus amigos críticos. Sabia que, apesar de todos os seus discursos sábios, eles não haviam solucionado o porquê Jó estava sofrendo. Essa expressão aqui, meus ouvidos ouviram e entenderam, indica que Jó ouviu cada palavra do discurso dos seus amigos. Jó estava ouvindo. Mas ouvir e entender, anote aí, é completamente diferente de concordar. Eu posso te ouvir, eu te entendo o que você está falando, mas eu não concordo, é diferente. Jó não concordava. Aí ele vai dizer no versículo 3, aqui no capítulo 13, mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Os amigos críticos de Jó supostamente apresentaram palavras douradas de sabedoria, mas Jó percebeu que isso tudo era uma farsa. Não era com eles que Jó desejava debater, não. Jó queria chegar na fonte, e a fonte é Deus, a fonte do poder, da sabedoria, para justamente saber o que estava acontecendo com ele. E o objetivo de Jó sempre foi quebrar o silêncio de Deus. E por isso que no versículo 7 aqui, Jó ele vai acusar os seus amigos críticos de serem mentirosos. Olha o que diz o versículo 7. Porventura falareis perversidade em favor de Deus, e ao seu favor falareis mentiras. Eram enganadores, os amigos de Jó eram enganadores, ocultavam a verdade dizendo meias verdades, uma falácia, formulando mentiras. E eles faziam isso dando crédito, dizendo que Deus dizia para eles dizerem. Eram enganadores a favor de Deus. Muito cuidado, meus irmãos, você já ouviu essa frase? Deus está me dizendo, eu vou te dizer o que Ele está me dizendo. Temos que ter cuidado, são meias verdades, falácias, dando crédito a Deus. Mas a Bíblia também vai dizer que Deus ele vai exortar, não diga quando eu não disse. Jó estava acusando seus amigos aqui, ele estava atacando, não é? Aí no versículo 13 ele é forte, ele vai dizer, calai-vos, olha Jó, a ordem dele, calai-vos perante mim e falarei eu e venha sobre mim o que vier. Olha a ousadia de Jó. Os acusadores de Jó se apresentavam como curadores, não é? Mas o que faltava para eles era o amor. Eles eram cruéis, sábios tolos, zombadores.
Eles falavam como que cinza de barro, como vai dizer aqui no versículo anterior. Falavam como que cinzas de barro. Então Jó vai dizer, calai-vos, né? Versículo 13. Olha aí o imperativo, o verbo, calai-vos. Você acha que ele falou isso fraquinho ou não? Ele foi forte aqui. E ele vai dizer, vocês precisam se calar para vocês me ouvirem, eu tenho coisas para dizer. Aí no versículo 15 ele insiste em justificar-se. Olha o versículo 15, eis que me matará, já não tenho esperança, contudo defenderei o meu procedimento. Jó estava resolvido a apresentar seu caso a Deus só. Embora esse ato pudesse matar ele, mas ele estava disposto a se arriscar. Porém, ele tinha perdido as suas esperanças. Jó já tinha perdido as suas esperanças. Ele estava completamente devastado. Aí no versículo 17, ele emitiu outra chamada para obter atenção. Olha para o versículo 17. Atentai para as minhas razões e dai ouvido à minha exposição. Ele estava querendo falar, desabafar. Apesar de tudo o que lhe estava acontecendo, Jó, de alguma forma, ele confiava nos seus esforços. Ele sabia que a sua vida era dirigida por atitudes corretas. Jó era um homem justo, reto, temente a Deus. E que se desviava do mal, mas ele não sabia o porquê ele estava sofrendo. Por isso ele lutava e queria quebrar o silêncio de Deus. Ele queria saber o que estava passando com ele. Por isso ele afirma no versículo 18 assim: tenho já bem encaminhada a minha causa e estou certo de que eu serei justificado. Por alguns instantes, por alguns breves instantes, Jó esqueceu do seu desespero e pensou que ele poderia ganhar a sua causa. Serei justificado. Não adianta aqui cristianizar esse serei justificado, porque Jó aqui ele não está falando da justificação espiritual. Ele está falando aqui que ele será justo diante de Deus, no sentido de que ele não poderia estar sofrendo dessa forma como ele estava sofrendo. Ele queria se justificar diante dos seus amigos e dizer, olha, eu estou sofrendo sem causa. Aí no versículo 27, Jó ele volta-se para Deus e ele transita entre justiça e indignação. Jó ele compara agora as suas agonias com as dores de um prisioneiro. Olha o que diz o versículo 27. Já estamos caminhando para o fim. E Jó vai dizer assim, também, pois, aí ele vai falar para Deus isso, né? Também, pois, Deus, os meus pés no tronco, observas todos os meus caminhos e traças limites a plantas dos meus pés. Jó simplesmente vivia na prisão da sua própria dor, sem que nenhuma acusação fosse feita contra ele. Na mente dele, ele pensava que Deus tratava ele como se ele fosse um prisioneiro. Não é? Quando ele vai dizer assim, meus pés estão plantados num tronco. Jó estava se comparando ao prisioneiro. E por fim, no versículo 28, tendo proferido seu discurso ousado, Jó caiu novamente em seu desespero. Versículo 28. Apesar de eu ser como uma coisa podre, que se consome, e como a roupa que é comida da traça. Em uma súbita guinada, Jó mudou da confiança que poderia ganhar o seu caso no tribunal para um lamento melancólico sobre a futilidade da vida e a certeza da sua morte. Caiu mais uma vez no pessimismo, no desespero. Jó agora via em si mesmo como algo podre, isto é, inútil, nojento, como uma veste roída pelas traças. Queremos lembrar aqui, amados, que Jó, ele está debatendo com seus amigos. E ele está lamentando pelas dores que ele passou. E para você compreender esse Jó que talvez você não conhecia, é necessário você acompanhar desde o primeiro capítulo até aqui e entender que Jó ele estava insistentemente, inutilmente se justificando.
E nós vamos compreender que no final, lá no capítulo 42, ele vai dizer: eu ponho a minha mão na boca, porque eu falei do que eu não devia. A Bíblia é um livro muito honesto e mostra claramente quando os homens de Deus também erram. E de fato aqui, de certa forma, Jó ele estava errando. Ele não blasfemou contra Deus. Não blasfemou. E todas essas perguntas que ele faz a Deus, essas queixas que ele traz para Deus, tinham um único propósito: quebrar o silêncio de Deus para saber o que estava acontecendo com ele. E aqui nós encerramos a série de discurso entre Jó e os seus amigos. Na próxima semana, nós vamos até o capítulo 32. E se você não conhece a totalidade da história de Jó, você vai conhecer a história de um jovem. E ele vai abrir a boca e vai falar. E você vai se surpreender com o que ele vai falar. É quando nós partiremos para o segundo bloco do livro de Jó. É quando nós vamos alcançar, porque depois da fala deste jovem, Deus irá falar. E tudo que Jó perguntou e se queixou, Deus anotou palavra por palavra, porque ele irá responder. Que Deus tenha te abençoado nesse dia de hoje, que esta palavra tenha falado ao teu coração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amados, nós queremos saber quem ficou conosco até o fim